galera, tudo bem? Eu sou o André Pili e hoje a gente vai começar um tour pelo Museu de História Natural aqui de Nova York, mais especificamente os bastidores do museu. Eu consegui acesso devido ao meu professor na faculdade de mídia ser um dos cientistas do Museu de História Natural. Ele cuida da área de oceanografia de alta profundidade. Então a gente começou o tour por esse corredor, que, fato curioso, é o segundo maior corredor dos Estados Unidos, fechado para acesso público, né? Então só quem trabalha no museu tem acesso, e esses armários amarelos todos têm animais dentro, não vivos obviamente, mas espécies para referência e tudo mais. Aqui a gente viu uma das salas que eles usam para provar teorias, né? Que é engraçado que nessa sala, toda segunda-feira de manhã, tem aí diversos cientistas que sentam em volta dessa pessoa e a pessoa fica embaixo da cabeça do bicho ali, morto, sendo analisado pelos seus colegas. Aqui a gente já entra no escritório da chefe do meu professor, que ela cuida de oceanografia botânica, mas precisamente, eu não sei se é oceanografia o termo, mas ela cuida de plantas que vivem embaixo da água, e ela estava na Antártida nesse dia. Imagina que vida interessante de explorador, né, e cientista, mas enfim. Depois a gente subiu e a gente deu de frente com o escritório do maior especialista em Tiranossauro Rex do mundo. O escritório dele não dá pra ver direito, mas tem uma patinha de dinossauro na frente. O escritório dele, meu professor falou que parece o do Dumbledore. Tem tipo 3 torres, assim, é o maior escritório, é o cientista que recebe mais dinheiro, obviamente, porque o Tiranossauro Rex é o dinossauro mais famoso aí do pedaço. Eles dão várias festas aí, tem bastante coisa que rola por trás das câmeras, digamos, que a gente não vê. Foi muito interessante esse tour por isso também. Depois a gente foi pro laboratório do meu professor e ele tá mostrando alguns equipamentos dele que cada um custa de 15 a 25 mil dólares, e é basicamente para armazenar DNA. Interessante também a quantidade de verba que ele tem, né, no laboratório dele, e o quanto as pessoas investem nesse tipo de coisa aqui nos Estados Unidos. Depois a gente tem acesso ao rooftop ali, que só dá para entrar direto do laboratório dele, e se essa porta fica aberta por mais de 12 minutos, toca um alarme depois que o museu fecha, e vem segurança, e é mó tenso. Só que mesmo assim ele é muito gente boa, então ele abriu a porta pra gente dar uma olhada, e a gente saiu. A Gabi tava comigo, foi o último dia dela aqui em Nova York, infelizmente, mas a gente teve acesso ao rooftop, então, e é uma das vistas mais bonitas que tem de Nova York. Dá pra ver o Central Park inteiro. Eu tô tentando ajustar o filtro da câmera, mas depois eu faço imagens melhores mais tarde no vídeo. Mas é incrível essa vista, sem dúvida nenhuma. E aí agora a gente tá vendo o sequenciador que meu professor tem, que consegue sequenciar, eu acho que são 25 mil parcelas do DNA, e tem um bem melhor do que esse ainda lá em outro laboratório, né? Então ele tá mostrando os equipamentos dele. Existem coisas que conseguem automatizar o processo, e é legal que ele consegue também fazer um programa que ele recebe diversos alunos. Ele ensina os alunos como sequenciar o DNA e fazer coisas divertidas do gênero, e são alunos que nem precisam ter tanta experiência na área. E o legal é que a maioria desses alunos conseguem também viajar com ele para lugares muito diferentes e, enfim, andar de submarino e tudo mais. Isso aí é só um exemplo do que tem dentro desses armários, e parecem abelhas iguais, mas na verdade elas são de espécies totalmente diferentes. É engraçado ver, né, essas caixas, tudo, e a gente tá indo para exposições que todo mundo tem acesso. O grande Tiranossauro Rex, obviamente. A gente tem uma exposição aí de ossos reais mesmo, de dinossauros, né? Cada ossinho desse realmente foi descoberto, e aí a gente passou por uma loja souvenir abandonada, e é muito Jurassic Park isso, né? Tipo, todos os brinquedos de dinossauro, assim, numa loja fechada, se lembra na hora do filme. Esse é um dinossauro que acharam no Colorado, nas margens de um rio, e ele foi uma das principais provas da onde caiu o meteorito que extinguiu uma grande parte da vida na Terra naquela época, no período Triássico, se eu não me engano. Enfim, eu não decorei isso. Esse, senhoras e senhores, é o Titanossauro, né? Foi um dinossauro descoberto na Argentina, e deu um maior rolo diplomático com ele, porque os ossos foram descobertos na Argentina, né, na Patagônia, e obviamente os ossos foram descobertos lá, mas foram descobertos por um aluno do
museu de história natural, alguém que estudava dentro do próprio museu. E o mais interessante é que rolou uma briga diplomática, né, entre os países. Então só alguns ossos acabaram indo para os Estados Unidos e eles fizeram o molde do dinossauro em gesso, né, o molde dos ossos em gesso, e expuseram, colocaram o dinossauro aí nessa sala. Ele nem cabe na sala de tão grande que ele é. Nós temos aí em nossa frente o clássico mastodonte, né, da Era do Gelo. Seria muito louco se nós voltasse a andar pelas terras. Aí temos um alce tunado com um chifre louco. Esse bicho eu esqueci o nome, só que o Roosevelt, né, que é o fundador do museu, ele colecionava ossos desse bicho. Ele tinha vários bichos desse. Veio antes do urso, então ele é um precursor do urso. O Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos, ele gostava muito de caçar, ele não tinha onde colocar as coisas. Falou: pai, vamos abrir um museu aí? O pai falou: demorou, né? Eles vieram de uma família muito rica e aí começou o Museu de História Natural. Esse é o maior elevador provavelmente que eu já entrei na minha vida, assim, de longe. É realmente enorme. Essas são umas exposições que eles colocam. Esses bichos não são de verdade, são maquetes, mas são simulações de diversos biomas aí, enfim, da Terra que a gente pode achar. Esse é o hall de entrada no museu, que normalmente está lotado, o pessoal compra ingressos, né? E é momento Jurassic Park total, né? Eu saindo da porta ali, vendo o bicho enorme. E é raríssimo ver isso vazio assim, é só depois que fecha mesmo. E na parede a gente consegue ver uns poemas poema não, umas frases do Roosevelt e alguns trechos que ele escreveu. Essa é uma porta que atrás dela nós temos uma sala com muito garbo, com muitas riquezas, para justamente convencer pessoas a investirem no museu. Então, se você é uma celebridade e quer investir no museu, você vai entrar por essa porta numa biblioteca super chique e tal, vão te dar comida para tentar te convencer a doar dinheiro pro museu. É assim que eles ganham a maioria do financiamento deles para projetos científicos e também com os ingressos que a gente paga. Esse é o sequenciador de DNA mais zica que tem. Para você conseguir analisar um DNA com esse bicho aí, você paga $25 mil por análise, né? Só de matéria-prima que você tem que usar. E é avançadíssimo e tal. Por ano, 4 pessoas têm direito ao programa de aceleração, a entrar no programa de aceleração de PhD, que em 4 anos você tira o seu PhD direto depois que você se forma, fazendo aulas dentro do museu, pesquisas dentro do museu. Tem uma sala exclusiva para esses 4 alunos. Os caras têm que ser, tipo, muito, muito bons, né? Imagina só 4 alunos. Interessante, mais uma vez, esse incentivo, né, para esse estudo científico nos Estados Unidos. E esses são laboratórios que a gente passou, uma plaquinha de biohazard ali, um perigo, né, biológico. Deve ter uns vírus sinistros aí, Zika vírus, Mega Motherload vírus, tudo vírus. Isso é louco, cachoeira. A gente vai ter uma aula aí, provavelmente, ao longo do semestre. O professor vai dar uma aula pra gente aí nessa sala, que tem uma vista maravilhosa, né? Deve ser bem louco ter uma aula aí. E aí a gente entrou num lugar de líquidos inflamáveis, né? Que temos espécimes, na verdade, marítimas, que precisam ficar mergulhadas em álcool, e tem diversas espécimes aí que estão em conhaque, assim, porque na década de 30, de 40, a gente não tinha as substâncias, o conhecimento, né? Pra saber no que a gente mergulhava as espécimes pra conservá-las, né? E aí ele tá tirando uma caixa lá de cima falando: que negócio é esse, né? Você não sabe o que vai acontecer aí, vai ser um tiranossauro daí de dentro. Na verdade, isso é uma lagosta gigantesca que descobriram na costa de New Jersey. É uma das maiores lagostas que já foram descobertas, assim, tipo, um negócio realmente enorme, é brutalmente enorme. Imagina ser beliscado por esse negócio aí. Engraçado que o cara que descobriu, ele não pesou a lagosta, né? E é uma coisa bem ridícula, mas, enfim, coisas básicas. Ele descobriu essa lagosta há muito tempo atrás também, né? Então, tadinho dele. Em seguida, a gente foi dar uma olhada em um tentáculo de um polvo que tá num tanque aí que a gente já vai abrir. Engraçado, esse tentáculo tem uma textura de borracha mesmo, eu cheguei a tocar nele. As ventosas, elas têm uma espécie de dente em torno delas, que com certeza deve servir para alimentação, né? Para ajudar a lula a se alimentar, o polvo.
Eu não sei se é um polvo ou uma luna. É uma lula. Eu tô meio confuso com a tradução em inglês. Ele tem uma espécie de dentinho, né? Nessa ventosa, que deve doer só um pouco. Ele era muito maior do que isso. Cerca de 5, 6, 7 vezes maior do que isso. Só que quando foram armazenar, ele armazenaram num líquido que... na verdade, reteu os líquidos e aí ele encolheu demais e pagaram uma baita nota nessa lula aí. O cara foi demitido, obviamente, né? Depois desse erro brutal. E aí a gente tá abrindo o tanque, quer dizer, eu tô olhando, né? Os caras que estão abrindo o tanque com a lula, né? E ele já avisa, professor, né? Vai sair um cheiro de álcool daí, meu amigo, vai aparecer... Sexta-feira, 4 horas da manhã, no elevador do seu prédio. Brincadeira, eu falei isso, mas o cara abre a tampa, já vem um cheiro de álcool louco e a bichona tá lá, toda descolorada, tá meio anêmica, mas tá lá no seu, com toda a sua pompa, toda a sua circunstância. É grande o bicho, cara, mas eu só posso imaginar o tamanho desse negócio antes dela ser encolhida, né, por esse líquido que ela foi embebida. Logo depois a gente vai ver o alienígena mesmo, né? É esse bicho muito estranho, parece um cupim do mar, gigante, barata. Esse bicho é bizarro. Esse bicho é o motivo pelo qual eu não gosto muito de ficar no mar, assim, vendo os peixes e tal. Imagina surge um bagulho desse, cara. Isso é um alienígena. Se isso não é um alienígena, eu não sei mais o que é, entendeu? É um bagulho tão nojento, tão asqueroso. Eu tirei uma foto pra thumbnail aí, por amor a vocês mesmo, viu? Porque, cara, esse bicho é bizarro. Obviamente tá morto o bicho, mas, nossa senhora, é a coisa mais bizarra que eu já vi. Uma baratona do mar. Foi engraçado segurar esse negócio, mas enfim, a gente tem que usar a luva porque até hoje, mesmo muito tempo depois de morto, ele espelha um cheiro que se pega na mão, o negócio fica por muito tempo, assim. É realmente um bicho totalmente lazarento, né? Assim, é totalmente asqueroso e... Imagina você acorda com um negócio desse nas costas, você é louco. O professor fala que eles comem, é comum comerem isso em expedições, parece que tem gosto de lagosta e tal. Mas, sei lá, eu prefiro ficar no meu miojo, viu? E aí a gente entrou numa salinha, depois ele começou a mostrar algumas coisinhas que ele trouxe de expedições já. Esses copos eles colorem antes de entrarem no submarino e eles deixam do lado de fora do submarino. E a pressão amassa os copinhos e deixa eles nessa forma interessante. Ele mostrou alguns corais pra gente e tem um pedaço de coral que ele mostrou ali, que até meu amigo tentou colocar no bolso de brincadeira, que custa $25 mil se eu for vender pra um joalheiro, né, pra ele lapidar e tal. Então a gente tem muitas coisas valiosas aí nesse marzão de Deus, sem dúvida alguma. E aproveitando também para puxar o gancho pro documentário do Caribe, né, já que a gente tá no tema marítimo agora. E, enfim, galera, eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nesse documentário do Caribe se vocês já não deram. Caribe. Aí temos algumas tarântulas, algumas espécies vivas para eles poderem usar no sequenciador de DNA, porque precisa ser alguma espécie viva recentemente, né, que tava, enfim, viva há pouco tempo. Tem várias baratas aí nesse aquário, cara, bem asqueroso mesmo, mas é engraçado a gente ver que, enfim, sei lá, até no Museu de História Natural tem alguns seres vivos também, né. Depois a gente foi pro Hall da Baleia, que é o hall clássico aí, né, que fazem acampamentos embaixo da barriga da baleia. E a gente voltou pro rooftop depois para ver como é que era a vista à noite. E agora, diretamente do rooftop do Museu de História Natural, o André vai concluir esse vídeo. É com você, André. É isso aí, galera, vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse tour pelo Museu de História Natural. Fiz num formato um pouco mais diferente hoje, mas se curtiu, pode dar um like. Eu sou o André Pili. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Tudo muito bacana, muito legal.